Foi um debate muito amplo, a gente ouviu mais de 30 pessoas, especialistas da área de governo, especialistas da área médica, como psiquiatras, dirigentes de comunidades terapêuticas que hoje representam 80% dos acolhimentos dos dependentes químicos, especialmente do crack. Então, a partir disso foi possível fazer um resumo das sugestões oferecidas. Algumas delas eu tenho dúvidas sobre a eficácia, como por exemplo, a restrição ou proibição de propaganda na televisão de bebida alcoólica. Por esse raciocínio, a gente teria então que proibir também a propaganda dos automóveis e das motos, que estão matando muito no Brasil. Nós precisamos ter a consciência e a informação suficiente e a orientação que os pais e as escolas devem dar, especialmente aos adolescentes, sobre isso. É uma missão que está sendo transferida, não sei para quem, e isso está perturbando muito o ambiente da própria convivência familiar, que as crianças estão entrando muito cedo para o contato com a bebida alcoólica. Mas essa é uma responsabilidade dos pais. O próprio Supremo Tribunal Federal está agora julgando uma ação do PTB sobre a classificação da programação de televisão e dizendo que o Estado não tem que se meter nessa matéria. Quem tem que dizer e orientar a criança para assistir que programa são os pais. E é exatamente na mesma medida que eu penso que essa questão é uma orientação que não está acontecendo hoje na família brasileira, lamentavelmente. Claro que isso é o geral, não é a regra. As exceções que podem acontecer. Também nós propusemos que hoje a SENAD, que é a Secretaria Nacional de Tratamento das Drogas, está subordinada ao Ministério da Justiça, tratando essa questão das drogas como uma questão de polícia ou de segurança pública. Ela é, mais do que qualquer coisa, uma questão de saúde pública. Então, trazer a SENAD, tirar do Ministério da Justiça para a Presidência da República diretamente. Ou então, a um ministro que esteja ele diretamente responsável pela coordenação desse trabalho, no caso o Ministério da Saúde ou o Ministério da Ação Social, que seria o caso para atender essas demandas relacionadas aos dependentes químicos. Em relação à possibilidade de aumentar os impostos? Foi proposto e foi acolhido, porque não necessariamente o relator tem a briga por gostar da sugestão, a briga por democracia, porque foi sugerido, então nós estamos abrigando. Criar 1% sobre as bebidas alcoólicas para formar um fundo para aplicar no tratamento dos dependentes. Está lá no relatório. Se vai ser aplicado e acolhido, aí essa é uma outra coisa. Na casa dela, na subcomissão foi aprovado. Eu imagino que na casa também isso é apenas uma orientação, não é uma decisão, não é um projeto que vai ser feito a respeito disso. Na sua avaliação, é uma medida positiva vir a aumentar os impostos? Se o aumento de imposto garantisse que as pessoas deixassem de consumir, ele não terá esse efeito desejado, mesmo que realmente a pessoa que quer, ela dá um jeito e ela consome. Em relação à questão do crack, vocês discutiram exatamente a situação das condições dos centros dos CAPs para o tratamento desses consumos? Muito importante essa questão, porque hoje, como eu disse, as comunidades terapêuticas que são as principais instituições de abrigo às pessoas dependentes. Elas respondem por 80% das pessoas que estão precisando de um acolhimento. A comunidade terapêutica não é um órgão médico de saúde, ela é uma instituição que acolhe as pessoas e dá um tratamento espiritual, um tratamento de terapia ocupacional ou laboral, para que a pessoa vá se encontrando, recupere a sua autoestima. Porque o drogado, vocês sabem, dependente, especialmente o crack, ela fica uma pessoa absolutamente à margem da sociedade. Então, o que essas comunidades estão fazendo, e esse é o grande valor do serviço delas, é buscar para reintegrar a família e a sociedade e ao emprego, porque ela perde o emprego também. Então, esse é um dos pontos importantes, que é reforçar o orçamento público para essas comunidades terapêuticas. O que acontece hoje é que vários centros dos CAPs no país, eles estão sem médicos e sem estrutura para atender os dependentes. Por isso, a dificuldade dos próprios dependentes terem interesse em ficar nesses CAPs. Como que a senhora vê isso em relação à estrutura do Estado e melhorar os CAPs? Bom, aí são outras duas coisas. Aí eu falei comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica não necessariamente precisa ter um médico. Ela é uma instituição, eu diria assim, uma creche que abriga as pessoas que são dependentes de droga. O CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, é um órgão de governo, que são
postos de saúde, vamos dizer assim, para resumir, e que tem várias finalidades. Uma delas, o CAPS-AD, quer dizer, álcool e droga, CAPS-AD, existem 250 no Brasil. Ora, 250 para um país do tamanho do nosso, sabendo que o crack está em 98% dos municípios brasileiros, ou praticamente o crack está presente em todos os municípios do nosso país, é muito pouco CAPS para atender uma demanda cada vez maior. Eu imagino que só o Estado de São Paulo deveria ter todos esses 258. Mais ainda, a burocracia faz com que esses CAPS, que faz apenas a desintoxicação do dependente, do ponto de vista médico, que é uma equipe multidisciplinar, então ele chega lá, o dependente recebe lá a desintoxicação e não há aquela sequência de tratamento para recuperar isso que eu disse, a autoestima. Isso é o que a comunidade terapêutica faz. Ele trabalha, ele fica lá convivendo com outros, convivendo com os mesmos problemas e cada um se ajudando. Aí essa pessoa, ao tempo que ela fica lá, ela se recupera e ela não volta. Quem vai apenas para uma desintoxicação medicamentosa, para isso, não há necessariamente ela vai voltar para a droga. Ela vai voltar para o tratamento, porque não foi completa a abordagem do tratamento da pessoa dependente. Os médicos falaram isso, os psiquiatras falaram isso, então essa é uma matéria realmente muito complexa e sobre ela nós nos debruçamos com muita responsabilidade. Aí a necessidade, então, de uma aprovação e um orçamento talvez destinado maior, um orçamento maior destinado a esses casos. Não há dúvida, o governo fez um programa muito ambicioso para atender os dependentes químicos, especialmente do crack. Disso, digamos, de 200 milhões, ele aplicou só 5 milhões. Eu estou dando um número aleatório, mas é mais ou menos isso, que houve contingenciamento do orçamento da União e aí só faltou dinheiro. Então não adianta você criar uma política pública de enfrentamento com o crack e outras drogas se você não tiver o recurso necessário para implementar essas políticas. E também por isso, os CAPs funcionam até às 18 horas, como repartição pública, até às 18 horas. É a hora que o dependente está mais precisando, mais, digamos assim, é a urgência do atendimento, do acolhimento para a desintoxicação do CAPS. Às 18 ele fecha. Aliás, fez muito bem a presidenta Dilma Rousseff de ter dado uma bronca que estava acontecendo, como é que vai ficar fechado às 18 horas, às 6 horas da tarde, o CAPS que vai atender de dependente. É a hora mais aguda para o consumidor de drogas ser acolhido. Sei que hoje está na votação do processo que é o Código Florestal, mas hoje também teve esse debate na comissão que traz muito importante em relação ao crack. O que se espera disso ao final? Ao final, são sugestões e recomendações que nós oferecemos ao governo como contribuição do Congresso Nacional. Além disso, há uma proposta de encaminhar o resumo de tudo que está ali escrito para a Presidente da República, para os ministros diretamente envolvidos nessa matéria, para os prefeitos municipais e também para a OAB, porque esse é um tema que deve ser discutido pela sociedade. Isso é do ponto de vista de saber o que foi feito. Segundo, criar-se uma comissão mista, Câmara e Senado, de juristas para entenderem e criarem uma súmula de tudo que está acontecendo no Senado e na Câmara, de propostas e de iniciativas que tratem da dependência química. Aí, a partir disso, nós vamos acelerar aqueles projetos melhores e também, ou então, tomar a iniciativa de formular projetos como decorrência do trabalho dessa subcomissão.